Atualmente, existe uma pergunta que todo mundo quer responder. Quem matou Odete Roitman? Pois é, eu vou te mostrar que na literatura existem mistérios tão complexos ou até maiores que este do assassinato de Odete Roitman. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e hoje eu apresento para você alguns mistérios da literatura que ninguém conseguiu desvendar. Helena Ferrante atualmente é o grande mistério da literatura. Autora de best-sellers como a trilogia napolitana, traduzida para mais de 40 países, ninguém até hoje sabe quem ela é. Ninguém viu o seu rosto, ninguém ouviu a sua voz. Tudo que se sabe sobre esta escritora é por meio de entrevistas que ela dá escritas. Helena Ferrante usa a seguinte máxima: o autor não supera sua obra. O autor não é mais interessante do que a sua obra. Existem algumas hipóteses sobre quem é Helena Ferrante. Dizem que ela é uma tradutora influente da Itália, outros dizem que é o marido dessa tradutora, mas a verdade é simplesmente essa: ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Você sabe? Você tem algum palpite? Depois você conta aqui nos comentários. Outro mistério da literatura é sobre o escritor Ambrose Bierce, um escritor norte-americano que desapareceu. Ele era escritor, jornalista e veterano de guerra. Em 1913, ele decidiu partir numa viagem misteriosa para o México. Atravessou a fronteira do México e ninguém mais teve notícias dele. Alguns dizem que ele entrou nas tropas de Pancho Villa, porque ele era jornalista, a fim de acompanhar e observar toda a revolução promovida por esse homem. E acreditam que no meio disso ele tenha sido assassinado. Outros dizem tê-lo visto em Chihuahua. Depois disso, nenhuma notícia dele. Não encontraram o corpo do escritor, nada. Algumas pessoas arriscam dizer que ele foi abduzido por uma nave espacial. Bem, tudo é possível, né? Mas a verdade é que não existe notícia sobre ele. Será que ele foi executado? Será que ele foi abduzido? Ou ele simplesmente desapareceu? Outro mistério é com a nossa rainha do suspense e dos crimes, Agatha Christie. Na madrugada de 13 de dezembro de 1926, Agatha Christie pega o seu carro, sai sem destino, sem avisar ninguém e desaparece. O seu veículo é encontrado com os faróis acesos e os documentos dentro dele. Por mais de 10 dias, ela é procurada pelos jornais, existe todo um movimento da polícia com cães farejadores. Onde está Agatha Christie? O que aconteceu com Agatha Christie? Nada, ninguém encontra Agatha Christie. Ela vai aparecer desmemoriada em um hotel, usando o nome de quem? De quem? Da amante do marido. Ela não se lembra de nada, ela não sabe o que aconteceu e esse mistério foi para o túmulo junto com ela. Alguns dizem que ela queria culpar o marido, levantar uma suspeita de que ela poderia ter sido assassinada e que ele era o principal suspeito. Outros dizem que foi uma forma dela promover os seus livros. A verdade é que ninguém soube o que de fato aconteceu.
O quê? Você tem algum palpite sobre o que aconteceu com a Agatha Christie nesse período? Fala aí, Consuelo, minha irmã. Outro mistério da literatura é a história do diário de Lord Byron. Lord Byron morreu em 13 de abril de 1884 na Grécia. Ele era um poeta renomado, ele andava no meio de famílias e de pessoas muito importantes, né? Ele estava no auge. Porém, ele sempre andava com o seu diário. Era um mistério aquele diário. E todo mundo era curioso para saber o que tanto ele anotava naquele diário. Ideias para os seus próximos poemas, fofocas da alta sociedade, mistérios sobre a cúpula do poder. Ninguém sabe. Depois que ele morreu, seus amigos se reuniram, leram o seu diário e Thomas Moore, um poeta irlandês, decidiu que o diário deveria ser queimado. Destruíram o diário de Lord Byron. Então, ninguém sabe o que foi escrito ali. A não ser, é claro, que Lord Byron tenha vindo em forma de espírito e alguém psicografou, mas não tenho notícias. O que você arrisca que ele anotava naqueles diários? Por que será que Thomas Moore decidiu que aquele diário tinha que ser queimado para não, ele usou essa expressão, para não macular o nome deste poeta, deste escritor? Coisa boa que não tinha lá, né? Por fim, um mistério clássico. William Shakespeare, o bardo, ele existiu ou ele não existiu? Sim, existe esse mito. O maior dramaturgo da história pode não ter existido. É claro, as informações que a gente tem sobre a sua existência são muito poucas. Sabe-se o lugarejo onde ele nasceu, sabe-se que ele era filho de um fabricante de luvas, que ele tinha uma esposa, que ele largou a esposa para arriscar a vida como dramaturgo e só. Então, existe sim uma ideia de que Shakespeare, na verdade, era um grupo de dramaturgos que escreviam e assinavam como William Shakespeare. Por que surge essa ideia? Porque suas peças envolvem temas muito diversos, desde a realeza, a política, a medicina e o próprio romance. Existe então a suposição de que ele era um grupo, ou tem um outro, que ele poderia ser Christopher Marlowe, um dramaturgo rival que poderia ter fingido a sua morte e continuado a escrever usando o nome de William Shakespeare. Outra hipótese, o Conde de Oxford poderia ser o William Shakespeare, porque sua vida e experiência pessoais parecem ecoar nas obras do bardo. E por fim, a primeira hipótese, que Shakespeare, na verdade, era o nome de um grupo de dramaturgos. O que você acha? É possível que uma dessas hipóteses esteja certa? Você já tinha ouvido falar de alguma delas? Pois é, eu aguardo você semana que vem aqui no canal, com resenhas e mais mistérios. Tchau!